Olá! Ora, cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Fernando Namora, um médico, pintor e escritor português, nascido em Condeixa Nova em 1919 e falecido em Lisboa em 1989, autor de uma extensa obra. As suas obras mais importantes são Retalhos da Vida de um Médico, O Trigo e o Joio e Domingo à Tarde. Fernando Namora nasceu em 15 de abril de 1919, em Condeixa Nova, distrito de Coimbra, onde os seus pais tinham um pequeno estabelecimento comercial situado no centro da vila. Depois de frequentar o ensino primário em Condeixa Nova, estudou em Coimbra, a partir de 1935, no Liceu José Falcão. Viu o pai ser consumido por um cancro e, para não decepcionar a mãe depois de tanto sofrimento, acabou por seguir a vontade da família, matriculando-se na Faculdade de Medicina, em Coimbra, embora contrariado. Sentia que a escrita era a sua vocação, desde que um tio lhe mostrou em criança outros mundos nos livros de Máximo Gorki e Émile Zola. Fernando Namora pertenceu à geração de 40, grupo literário que reuniu personalidades marcantes como Carlos de Oliveira, Mário Dionísio, Joaquim Namorado, o João Cochofel, moldando-o certamente como homem, tal como o exercício da profissão médica. Durante este período escreveu o seu primeiro livro, Almas Sem Rumo. Sob a influência do grupo da Presença, publicou em 1937, em conjunto com Carlos de Oliveira e Artur Varela, o pequeno livro de contos Cabeças de Barro e, em 1938, publicou o seu primeiro livro de poemas, Relevos. No mesmo ano, surgiu o romance As Sete Partidas do Mundo, que viria a ser galardoado com o Prémio Almeida Garrett. No mesmo ano em que recebeu este prémio, recebeu também o Prémio Mestre António Augusto Gonçalves, de Artes Plásticas, na categoria de pintura, pela sua atividade artística. Ainda estudante, fundou a revista Altitude, em conjunto com outros companheiros da geração de 40, e envolveu-se ativamente no projeto do Novo Cancioneiro, criado em 1941, uma coleção poética de 10 volumes, que se iniciou com o seu livro de poemas Terra, assinalando o advento do neorrealismo. Ora bem, eu tenho aqui uma fotografia da capa desse livro, portanto, do original, da primeira edição. E tenho também um poema, mais precisamente o último poema do livro Terra, que eu gostava de vos ler. António, é preciso partir, o moleiro não fia, a terra é estéril, a arca vazia, o gado minga e se fina. António, é preciso partir, a enxada sem uso, o arado enferruja, o menino quer pão, a tua casa é fria, é preciso emigrar. O vento anda como doido, levará o azeite. A chuva desaba noite e dia, inundará tudo. E o lar vazio, o gado definhando sem pasto, a morte e o frio por todo o lado. Só a morte, a fome e o frio por todo o lado, António. É preciso embarcar. Badalão, badalão, o sino já entoa a despedida. Ora, portanto, um poema maravilhoso. Este António e a sua esposa perpassam ao longo destes poemas, desde o primeiro ao último. É, de facto, um livro maravilhoso. Mas, continuando, esta iniciativa coletiva, portanto, do Novo Cancioneiro, nasceu nas tertúlias de Coimbra, no palacete do João José Cochofel, demarcando o ponto de viragem na literatura portuguesa.
Na mesma linha estética, embora em prosa, foi lançada a coleção Novos Prosadores, em 1943, pela Coimbra Editora, tal como O Novo Cancioneiro, que reuniu o romance Fogo na Noite Escura, de Fernando Namora, e romances de Carlos de Oliveira, Virgílio Ferreira, Mário Braga e Mário Dionísio, entre outros. Em 1942, Fernando Namora concluiu a licenciatura em Medicina pela Universidade de Coimbra e abriu um consultório na localidade onde nasceu, portanto em Condeixa Nova. A sua profissão de médico viria a influenciar em larga medida a sua obra ficcional. Em 1943, passou a exercer a sua profissão clínica em Tinalhas, no concelho de Castelo Branco, na Beira Baixa, que fica a 7 km da minha terra, onde eu nasci, onde escreveu Casa da Malta, que o confirmou como autor na corrente neorrealista. Namora manifesta já neste livro uma segura articulação entre a análise psicológica e a atenção às determinantes sociais e históricas da conduta do indivíduo, opção facilitada pelo contacto com a realidade social e humana que a experiência de médico do meio rural lhe impunha. Em 1944, Fernando Namora realizou a sua única exposição individual de pintura em Castelo Branco, portanto lá na sede do concelho onde ele trabalhava. E, em outubro do mesmo ano, mudou-se para Monsanto da Beira, portanto uma localidade bem conhecida, no concelho de Adanha Nova, também na Beira Baixa. Em outubro de 1946, passou a ocupar o cargo de médico municipal de Pavia, esta então já no Alentejo. Em 1949, publicou a primeira série de retalhos da vida de um médico, que recebeu o prémio Vértice. Não se esperava então o enorme sucesso que este jovem autor havia de alcançar, que ficou a dever-se essencialmente à escrita acessível, ao humanismo e ao retrato fiel do país profundo com que os leitores se identificavam. Ao longo do livro, mostra-nos a miséria e a ignorância em que viviam as pessoas do povo rural, pobres e presos a misticismos e a práticas antigas, duvidosas e muitas vezes prejudiciais dos curandeiros, sem o mínimo conhecimento de medicina ou humano. Fernando Namora conta-nos como, pouco a pouco, conseguiu ganhar a confiança destas pessoas, como foi posto à prova e como ia ganhando o seu espaço como médico e como pessoa. Na segunda série de retalhos da vida de um médico, que foi publicado depois em 1963, encontramos o Fernando Namora já mais velho, um médico mais seguro das suas competências, mas não menos atento às fraquezas humanas. Agora trabalha numa cidade e os seus relatos, apesar de terem outro ambiente, não deixam de ter todas as nuances próprias da vulnerabilidade humana, que frente à doença adquirem cores mais autênticas e colocam a descoberto as nossas fraquezas e virtudes. Em 1951, Namora instalou-se em Lisboa como médico assistente do Instituto Português de Oncologia. Publicou então no Boletim do Instituto Português de Oncologia os primeiros capítulos de um livro inacabado, Memórias Imaginárias de um Médico, de 1951, portanto. Em 1952, a nova versão do romance Minas de São Francisco recebeu o Prémio Ricardo Malheiros. Em 1960 foi distinguido com o Prémio José Lins do Rego pelo romance Domingo à Tarde, de que eu depois falarei lá mais adiante. Em 1965, abandonou a medicina para se consagrar à literatura, tendo então aceitado o cargo de presidente do Instituto de Cultura Portuguesa, no âmbito do qual desenvolveu iniciativas de apoio aos leitorados portugueses e presidiu a publicação de uma coleção de iniciação à cultura, a Biblioteca Breve. Em 1967, o ensaísta Mário Sacramento publicou um volume intitulado Fernando Namora, a obra e o homem.
Em 1972 foi atribuído a Fernando Namora o Grande Prémio Chopin. Em 1982 foi-lhe atribuído o Prémio Fernando Chinaglia pelo romance Rio Triste. Deixou colaboração dispersa por diversas revistas, como O Sol Nascente, O Diabo, Seara Nova, Mundo Literário, Ver e Crer, A Presença, claro, Altitude, Revista de Portugal, Eva, Vida Mundial Ilustrada, Vértice, enfim, entre outras. Namora pertenceu ao Instituto de Coimbra, à Instituição de Fernando o Católico de Saragoça, na Espanha, à Academia das Ciências de Lisboa, à Academia Brasileira de Letras, à Associação Brasileira de Escritores Médicos e foi sócio do Instituto de História da Medicina, membro honorário da Universidade do Alasca, do Instituto Médico de Sófia e da Hispanic Society of America, de Nova York. Em 1986 foi eleito membro da Academia Europeia das Ciências, Artes e Letras. Fernando Namora foi agraciado com muitos prémios e honrarias, alguns dos quais, portanto, já referi atrás. Salientam-se também o Prémio Ricardo Malheiros, de 1953, a Medalha de Ouro da Société d'Encouragement au Progrès, de 1979, o Grande Oficial da Ordem Militar de Santiago da Espada, do Mérito Científico, Literário e Artístico, que lhe foi imposto em 3 de setembro de 1979, o Prémio Dom Dinis, de 1982, a Grande Cruz da Ordem do Infante do Henrique, que lhe foi imposta em 26 de maio de 1988, e a Grande Cruz da Ordem da Liberdade, em 29 de agosto de 2019, esta a título póstumo. Fernando Namora faleceu em 31 de janeiro de 1989, tendo sido sepultado no Talhão dos Artistas do Cemitério dos Prazeres, em Lisboa. O seu nome foi dado à escola secundária da sua terra natal, portanto, Condeixa Nova, entre outras escolas, nomeadamente a escola onde trabalha a minha filha, aqui nos arredores de Lisboa. Também em Condeixa é possível visitar a casa onde nasceu, transformada em Casa-Museu Fernando Namora. Nela se pode encontrar o seu escritório, tal qual estava em Lisboa, com todos os seus livros e objetos pessoais, e que acabou por ser o destino do que fui acumulando ao longo dos anos, coisas minhas, coisas de que vi e vivi, e ainda valiosas coisas alheias que de algum modo se relacionam comigo, escreveu ele numa carta de 7 de junho de 1984. Várias das suas obras foram adaptadas ao cinema, sendo talvez uma das suas obras mais conhecidas, Retalhos da Vida de um Médico, foi a primeira a ser adaptada por intermédio do realizador Jorge Brunducanto, em 1962, um filme que foi selecionado para o Festival de Berlim, e também a uma série televisiva da responsabilidade de Artur Ramos e Jaime de Silva, em 1979-1980. O Trigo e o Joio foi adaptado para o cinema em 1965, numa longa-metragem com o mesmo nome, com a realização de Manuel Guimarães e a participação de Eunice Munhoz e Igrejas Caieiro, entre outros. O mesmo realizador fez para a televisão, em 1969, o documentário Fernando Namora. Domingo à Tarde foi realizado por António de Macedo, em 1965, e contou com atores como Isabel de Castro, o Rui de Carvalho e Isabel Ruth. Este filme foi selecionado para o Festival de Veneza. Em 1975 surgiu Fernando Namora Vida e Obra, realizado por Sérgio Ferreira. Hoje a noite e a madrugada de 1985 teve realização de Artur Ramos. A Resposta à Matilde, de 1986, foi adaptado para a televisão por Denis Machado e Artur Ramos, com participação de Raul Solnado e Rogério Paulo. Em 1990 foi a vez de O Rapaz do Tambor, uma curta-metragem de Vítor Silva. Ora bem, agora um breve apontamento sobre a sua obra. O Fernando Namora escreveu mais de 30 livros, muitos sobre a sua experiência como médico,
e com componentes autobiográficas, consoante o período em que foram escritos. Fernando Namora assumiu, ao longo da sua vida, uma atitude baseada na autonomia do pensamento e na liberdade pessoal, tornando-se dificilmente classificável, ainda que com aproximações de uma visão realista do mundo, sendo, portanto, habitualmente enquadrada no neorrealismo. Há uma forte componente testemunhal que assenta numa escrita clara e facilmente compreensível, muito preocupada com a experiência vivida. O que sentimos na Cidade Solitária, de 1959, e fundamentalmente em Um Domingo à Tarde, de 1961, é a procura da relação entre a singularidade, o reconhecimento e a angústia com a vida que segue o seu curso nas suas múltiplas contradições. Em Diálogo em Setembro de 1966, um longo diário da invocação memorialística, encontramos a descoberta da necessidade de compromissos diversos e complexos no mundo em profunda mudança, consciente dos limites das receitas políticas e das explicações simplificadoras. Ao longo do percurso literário, enriquecido pela sua experiência de médico, primeiro na província e depois no Instituto de Oncologia, vamos encontrando uma aproximação humana entre a importância da liberdade individual e a consideração da sociedade e da sua organização. De facto, o tempo revelou que a diversidade da obra produzida e legada por Fernando Namora nos permite compreender que o encontro com o neorrealismo, sobretudo no início da carreira literária, não impediu a afirmação de um percurso singular que levou Fernando Pinto de Amaral a dizer que Fernando Namora se inscreve no quadro de um neorrealismo progressivamente temperado por aspectos menos esquemáticos, que o virão a aproximar das preocupações existencialistas. O êxito retumbante de Retalhos da Vida de um Médico, sobre a sua experiência clínica na Beira Baixa e no Alentejo, representa assim algo mais do que uma receita marcada pelo espírito do tempo, o que, aliás, permite encontrar já alguns sinais de cunho pessoal, não apenas no sentido humanista e solidário, mas também na análise existencial contemporânea, que encontrarão a sua maturidade reflexiva depois em Rio Triste, de 1982. Os muitos textos que Fernando Namora escreveu nos diferentes momentos ou fases da vida literária representam retratos com aspectos de picaresco, observações naturalistas e algum existencialismo. Independentemente do enquadramento, Namora foi um escritor dotado de uma profunda capacidade de análise psicológica, inseparável de uma grande sensibilidade e linguagem poética. Escreveu, para além de obras de poesia e romances, contos, memórias e impressões de viagem, com destaque para os Cadernos de um Escritor, que proporcionam um diálogo vivo com o leitor, a abertura a outras culturas, terras e gentes, a visão de um mundo em transformação, de uma realidade emergente, que é expressa na narrativa literário-sociológica de Estamos no Vento, de 1974. Em poesia, Fernando Namora publicou, entre outros, Mar de Sargassos, de 1940, Terra, de 1941, a que já me referi ali atrás, Marketing, de 1969 e Nome para uma Casa, de 1984. Em prosa, destacam-se as biografias romanceadas de Deuses e Demónios da Medicina, de 1952, assim como as narrativas romanceadas ou as anotações de viagem e reflexões críticas sobre o mundo e a sociedade em geral, de que são exemplo Diálogo em Setembro, de 1966, Um Sino na Montanha, de 1968, Os Adoradores do Sol, de 1971, Estamos no Vento, de 1974, A Nave de Pedra, de 1975, Cavalgada Cinzenta, de 1977, URSS, Mal Amada, Bem Amada e A Sentença na Relva, estes ambos de 1986. Porém, foram os romances, como Retalhos da Vida de um Médico, de 1945, a primeira série, e 1963, a segunda, O Trigo e o Joio,
de 1954, O Homem Disfarçado, de 1957, Domingo à Tarde, de 1961, ou Rio Triste, de 1982, que lhe deram notoriedade nacional e internacionalmente. E, inclusive, lhe deram asas a ter sido proposto para o Prémio Nobel de Literatura em 1981 pela Academia das Ciências de Lisboa e pelo Pen Club. Se quisermos sistematizar a sua obra em fases distintas de criação literária, podemos identificar, primeiro, o ciclo da juventude, principalmente enquanto estudante em Coimbra, coincidente com aquele livro, o livro-poema Terra, e o romance Fogo na Noite Escura. Pois o segundo, o ciclo rural, entre 1943 e 1950, representado pelas novelas Casa da Malta, escrita em 8 dias, e Minas de São Francisco, ou pelos romances A Noite e a Madrugada, O Trio e o Joio, sem esquecermos os retalhos da vida de um médico. Depois o terceiro, o ciclo urbano, coincidente com a sua vinda para Lisboa, marcado pela solidão e vivências do cotidiano, e que se terá refletido no romance O Homem Disfarçado, em Cidade Solitária ou no Domingo à Tarde. Pois o quarto, o ciclo cosmopolita, ou seja, o dos cadernos de um escritor, abrangendo os anos 60 e 70, explicado pelas muitas viagens que fez, nomeadamente à Escandinávia, e pela sua participação nos encontros de Genebra. E depois o quinto, o ciclo final de escrita contemporânea, onde se insere o romance O Rio Triste, ou o divertimento de Resposta à Matilde, assim como as reflexões íntimas do Jornal Sem Data, que foi a sua última obra de 1988. Fernando Namora é um dos escritores portugueses mais traduzidos em todo o mundo, só suplantado nas últimas décadas pelo José Saramago e pelo António Lobo Antunes. Para terminar, não quero deixar de salientar que o Fernando Namora tem também uma obra premiada como artista plástico, como eu já referi, embora infelizmente seja pouco conhecida. E agora, não queria terminar sem vos falar do livro que eu andei a ler esta semana e que, claro, tinha de ser O Domingo à Tarde. Eu, para caracterizar o livro, a maneira mais simples é ler aqui um bocado do prefácio escrito pelo André Bey. E então este prefácio, que está muito bem feito, diz a certa altura: a personagem central de Domingo à Tarde é, pois, como seria de prever, o médico. Desde logo, trata-se de uma personalidade desagradável, irascível, cínica, imbuída de si mesma, o que é agravado pelo facto de pertencer ao serviço mais indesejado do seu hospital, o das doenças malignas, que corroem insidiosa e implacavelmente, sem que se lhes encontre meio de cura, apenas iludidas por mentiras. Mas as mentiras repugnam a Jorge. Ora, Jorge, o cínico, que todos os dias convive com a morte, vai ser gradualmente chamado a modificar as suas atitudes. E depois as suas convicções profundas, graças a uma leucémica, que, como a heroína de um romance, se chama Clarice. Os pacientes de Jorge, ao termo desta experiência, não serão mais mortos-vivos, incuráveis, mas vivos condenados à morte, como afinal todos nos devemos sentir. Esta história exemplar de amor e de morte poderia parecer extrema, mas não o é. O próprio jogo do ambiente, das rivalidades, das ambições, das rotinas, atua sobre o comportamento de Jorge. A seu lado, move-se uma jovem médica, Lúcia, que o ama, que adivinhou o que esse jogo esconde e que, com espontaneidade, seguindo a voz do coração, sabe como se deve lidar com os doentes e com os doentes em potência, que nós somos todos. A leucemia de Clarice é indiscutível, fatal, incurável. Mas quem pensará nas secretas leucemias de 1000 faces que ameaçam cada homem? É necessário, então, que Jorge se aperceba de que Clarice lhe faz falta quando já não a encontra no leito do hospital. É necessário que ele parta à sua procura e recupere para que reconheça que não está só,
que não se pode viver só. É necessário, enfim, a morte esperada desta Clarice, à qual ele se sente tão fortemente ligado, embora não o saiba, ou não o queira saber, para que compreenda o sentido da sua vida e consinta em desembaraçar-se das máscaras. E, para ilustrar exatamente o que maravilhosamente está aqui dito, neste prefácio, de facto, maravilhoso, eu leria aqui uma passagem, já assim lá para o final, que realmente é ilustrativa desta mudança que se deu na vida do protagonista, deste médico Jorge. Ora bem, Clarice está à beira da morte e então ela pediu-lhe que a levasse a uma praia onde ela costumava passar com a família, na sua juventude. E ele, já com receio de que ela não aguentasse, lá a levou para a praia. Foram para uma pensão e encontraram-se lá, por coincidência, com uma velha amiga dela da juventude e que estava lá também alojada na mesma pensão, juntamente com o seu, não sei se marido, se amante, que era um negociante de propriedades, de prédios. E depois, um dia, almoçam e, em pleno almoço, desata-se o sangue pelo nariz com muita violência à Clarice e ele teve que a levar a correr para o quarto. E então passa-se isto que vos vou ler. Desorientado, socorri-me do colega da Vilória. Encharcámo-la de hemostáticos. Por fim, ao entardecer, Clarice serenou. Havia nela uma paz de submissão. Fui até à varanda do quarto fumar um cigarro. A sombra tardia suavizava o crepúsculo. O moinho, domingo à tarde, será a vez do teu moinho. Que domingo, Clarice! Isto é uma frase que a Clarice lhe tinha dito há dias, num passeio lá por uma zona próxima, lá de Lisboa. Os pinheiros, as colinas, onde as giestas iam florir. O mar, não, era uma ideia odiosa. Aproximava-se uma noite cálida, de veludo, onde as ondas eram já um queixume. O mugido de uma sereia, ao longe, vinda de outro mundo. Ouvi então segredar lá de dentro: Jorge! Lancei o cigarro para longe. Os largos olhos noturnos de Clarice irradiavam um fulgor de estrelas. Ajeitei-lhe a cabeça na almofada. Não me deixes morrer. Aquilo era uma garra a furar-me os ouvidos, que a febre aturdira. Sufocava-me uma raiva encarniçada contra mim. Diz-lhes que até tu desististe. Um grito do fundo da carne, mas tão certeiro. Eu havia esquecido que o rosto de Clarice se encarquilhava em cada dia, que a sua voz tinha agora um cansaço afogante, que o corpo se lhe ia mirrando. Para ser franca, nem pareces a mesma. Toda ela a extinguir-se à lenta voracidade de uma chama. Tinha esquecido. O antes, por mais que julgasse o contrário, havia feito tudo para esquecer. Mas eis que o acidente, quem sabe, ser precipitado por aquele nefando almoço, e do qual eu bem conhecia o significado, me punha sem embustes diante da sua agonia. O fim estava para breve, e a viagem fora da minha parte uma grosseira temeridade. A minha reação era tão intensa e caótica que poderia supor-se que só naquele momento a verdade me fora revelada. Achei-me algemado dentro daquele quarto avulso, repugnante como uma alcova de aluguer, que me separava de todas as armas que poderiam ainda estorvar o desfecho adiando, fechado num cárcere. Agora, porém, as coisas surgiam honestamente esclarecidas. Eu não era apenas o médico compadecido. Era um homem com uma luta malograda, mas definida, sabedor das razões por que lutava. Regressámos à cidade numa ambulância. Dessa vez já não foi difícil convencer Clarice a voltar para o hospital. E lá morreria dentro de dias. E pronto, olhem, por aqui me fico. Espero que tenham gostado desta conversa de hoje sobre o grande Fernando Namora. Um dos grandes vultos do neorrealismo português e da literatura portuguesa do século XX. Espero que tenham gostado desta conversa de hoje
E espero também que, se Deus me der vida e saúde, cá possa estar na próxima semana para vos falar sobre a vida e a obra de outro grande autor da literatura mundial. Ora, passem muito bem!